Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de filosofia. Hoje nós estamos aqui com a turma do sexto ano, tá? A gente vai continuar a nossa disciplina de filosofia. Hoje aqui, ó pessoal, página 42, como vocês podem observar aí no portal do Plural. Estou utilizando aqui diretamente do site do Plural o nosso material. E aí você pega o seu caderno, tá? Caderno 2 de filosofia, página 42, módulo 7, onde a gente vai dar continuidade a esse módulo falando sobre essa vida em sociedade e agora especificamente sobre alguns autores, alguns filósofos, que no caso são os contratualistas. Eu vou projetar para vocês uma lousa, tá? Uma lousa digital, onde vocês poderão me acompanhar aí. Inclusive eu quero convidar você a pegar seu caderno também para fazer anotação. Faz aquele cabeçalho bonito que você sabe fazer, coloca teu nome, a data que você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, e aí em seguida faça as anotações que a tia vai fazer, que já fez aliás ali no quadro, na lousa digital, que vai mostrar para vocês já já, tá bom? Olha aqui pessoal, página 42, nós estamos na parte do entre atos, onde a gente viu na aula anterior a diferença entre as palavras gregas physis, tá? Que remete ao mundo natural. Expliquei para vocês, por exemplo, que nós, seres humanos, temos a parte nossa da natureza humana, voltada especificamente para o biológico, e também temos o que? Nós temos o nomos, que é essas convenções, ou seja, o mundo que nós criamos pela nossa cultura humana, tá? Esse mundo que a gente cria com as nossas leis, tá? Com as nossas regras. Inclusive, na aula anterior, tem uma atividadezinha que fala sobre isso. O que são regras? O que são leis? Para que elas servem? E aí, pessoal, para que servem as regras? Para que a gente tenha uma ordem, né? Uma organização dentro da nossa sociedade. Já pensou se a gente vivesse numa sociedade que não tivesse regra nenhuma? Qual é que seria o limite da minha e da tua ação? Como é que quem ia definir o que era um limite? Então é importante que haja regras na nossa casa, na escola, na igreja, no nosso grupo de amizades, tá? Na sociedade em geral. E aí tá dizendo o seguinte, ó, será que existem leis que não sejam criação do ser humano? Ou seja, será que existe uma lei natural? A esse respeito, o filósofo inglês John Locke, tá? De 1632, ele escreveu o seguinte: o homem possui, portanto, uma liberdade natural. Todos aqueles que compartilham a mesma natureza, as mesmas faculdades e os mesmos poderes são iguais por natureza e devem participar dos mesmos direitos e privilégios comuns. Gente, o John Locke está falando isso porque ele defendia a ideia de que o ser humano em um estado natural, ele tinha a liberdade e era um dos seus direitos, tá? Tanto o direito da vida, como também o direito da liberdade e da igualdade, tá? A gente vai entender isso melhor agora. Vou colocar aqui para vocês a lousa. Opa, olha aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom para que vocês consigam ver. Ó, John Locke tá aqui. Mas a gente vai começar por Thomas Hobbes, tá bom? Vou colocar aqui, a gente vai fazer algumas anotações. Olha aqui, eu vou apontar aqui para vocês, ó. Isso aqui nada mais são do que os 3 contratualistas, tá bom? Os 3 contratualistas. Nós temos aqui o Thomas Hobbes, ok? Temos aqui o Thomas Hobbes. Temos aqui também quem? O John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, ok? O Thomas Hobbes é do século XVI, o John Locke do século XVII e o Rousseau do século XVIII. Todos eles, pessoal, ó, acompanha aqui a canetinha em azul. Todos eles a gente chama de contratualistas. E eles defendem que em algum momento houve um estado natural, um estado natureza, ou seja, uma situação em que as pessoas viviam antes da sociedade civil. Vamos lá de novo, para ficar fixo para vocês. Ó,
esses três caras aqui, os três porquinhos, entre aspas, os três porquinhos da filosofia moderna, eles acreditavam que houve em algum momento um estado, uma situação em que os seres humanos viviam, que não existia regras, que cada um por si, Deus por todos, sabe? Que não tinha polícia para ligar, que não existia esse negócio de lei, que não existia a questão de juízes, que não existia poder público, enfim, as pessoas elas viviam sem um estado civil, sem esse estado com regras, com constituição, com leis que hoje atualmente nós temos. Sem regras no trânsito, hoje nós temos. Naquela época nem trânsito não tinha, porque eram sociedades primitivas. Ou seja, os nossos antepassados, segundo esses três caras aqui, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, eles viviam cada um de sua forma. Aí cada um criou uma teoria diferente. O Thomas Hobbes, ele disse o seguinte: olha, o ser humano é mau por natureza. Anota isso aí. O ser humano é mau por natureza. Ele vive em constante conflito, tá? E ele só busca três coisas: glória, riqueza, e ficam competindo um com o outro. Aí eu pergunto para vocês, essa visão do Thomas Hobbes acerca do ser humano é uma visão positiva ou negativa? Negativa. Sabe por quê? Porque está dizendo que o ser humano é mau por natureza. Ele está dizendo que as pessoas sempre viveram em conflito, sempre viveram brigando uma com as outras. E ele também está dizendo que nós estamos só em busca de glória, riqueza e competição, certo? Então, por exemplo, olha aqui o desenho que eu fiz para vocês, que eu arraso no desenho. Tem dois bonequinhos aqui brigando por um pedaço de terra. Nesse período aqui, em que o Thomas Hobbes está fazendo esse estudo, ele está se referindo a uma sociedade que não era sociedade civil, não tinha regras, não tinha essa ideia de propriedade como nós temos hoje. E ele vai dizer o seguinte: olha, se por exemplo o fulaninho aqui, ó, o X, e o outro aqui, ó, o Y, se eles querem o mesmo local para conviver, para morar, se eles querem o mesmo pedaço de terra, eles vão entrar em conflito. Por quê? Porque não existe um estado com regras aí nessa época para dizer a quem pertence. E aí eles competem uns com os outros e dizem: eu quero isso aqui para mim, o outro: eu quero isso aqui para mim também. Então vamos guerrear. Aí se matam, digamos assim, porque eles estão em guerra o tempo todo. O Thomas Hobbes tem essa visão negativa acerca do ser humano. Ele diz que nós somos maus por natureza, tá bom? Já o John Locke, pessoal, o John Locke, ele, deixa eu só corrigir aqui para vocês, ó, palavrinha aqui, ótimo, ser humano, ficar mais bonitinho para vocês, pronto. O John Locke, ele diz que a sociedade corrompe o ser humano. O John Locke, que era isso que a gente estava vendo no livro de vocês na página 42, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a gente nasce relativamente bom, a gente é relativamente bom, tá? Aliás, quem fala sobre a sociedade corrompe é o Rousseau, tá ok? Deixa eu fazer só uma correção. O John Locke, ele diz que a gente nasce necessariamente bons, ok? A gente é bom. Nós temos direitos naturais, no caso a liberdade, a igualdade, são dois direitos que nós possuímos desde que nascemos, e o Estado ele é criado para garantir a conservação desses direitos. Ou seja, essa sociedade que nós temos hoje, cheia de regras, ela foi criada, segundo o John Locke, para garantir a nossa liberdade, a nossa igualdade, o nosso direito de vida, tá? Também a vida.
E essa parte aqui, ó, sociedade corrompe, isso aqui, quem fala é o Rousseau. O Rousseau, ele diz que o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe. É porque na hora que eu estava aqui mudando, a frase, ó, mudou aqui, tá bom? Mas é para vocês já acompanharem aí, ok? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o homem ele nasce bom e a sociedade o corrompe. Segundo o Rousseau, o ser humano tem uma alma boa. Desde pequenininho, desde bebezinho, a gente já tem aí, já nascemos bons, tá? Já nascemos com a alma boa. Segundo aqui o Rousseau, a gente já nasceu com a alma boa. Deixa eu colocar aqui, ó. E a sociedade o corrompe. Pronto. Ficou melhor aqui, né, pessoal? Pronto. E o que que acontece? O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele diz que a sociedade, então, ela nasce de um contrato social, ou seja, de um acordo, tá? Um acordo onde as pessoas abrem mão da sua liberdade individual em nome da coletividade. Então, eu e vocês vivemos em uma sociedade, a gente vive em uma sociedade. E essa sociedade, ela tem regras, ela tem leis. Olha, eu coloquei o nomezinho leis aqui. Por quê? Porque ela busca, pessoal, a harmonia, tá? A harmonia e o bem coletivo, ou seja, o bem de todos. Por isso que existe um Estado com regras, porque ele é quem faz com que a gente possa viver em harmonia, ainda que existam conflitos, mas esses conflitos que existem, quando acontecem, nós temos a quem recorrer, por exemplo, a justiça. Numa época sem a sociedade civil, sem um Estado que garanta, por exemplo, direitos, nós não teríamos a quem recorrer, não teria para quem a gente pedir ajuda, senão a nossa própria família somente. Então, esses três caras aqui, ó, o Thomas Hobbes, ok? Thomas Hobbes aqui, o John Locke aqui e o Rousseau aqui, têm visões diferentes acerca do ser humano. O Thomas diz que o ser humano é mau por natureza, o John Locke diz não é mau por natureza, eles são relativamente bons. E o Rousseau vem e diz não, eles são bons, tá? E a alma deles é boa. O problema é que a sociedade vem e corrompe. O ser humano nasce puro e a sociedade, com seus pecados, com suas corrupções, vem e estraga o ser humano, corrompe o ser humano. Essa é a ideia do Rousseau, tá bom? Desses três aqui, eu quero que você observe com cada visão, cada entendimento deles e faça as suas anotações, tá bom? Pega aí seu caderninho e faça aí as suas anotações para ficar bacana e você estudar para nossa prova, tá ok? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido, tá? Caso tenha ficado aqui alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para poder tirar sua dúvida. E, claro, gente, acompanhe sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau, um beijo, até mais.